Bem-vindas, amigas lindas, a mais um Me Conta, Paula. E hoje eu vou responder mais uma pergunta fabulosa. Amigas lindas, você que está aí me ouvindo aqui nesse quadro, inscreva-se no canal, ativa o sininho da notificação, já deixa aqui seu like para que a gente continue engajando esse canal maravilhoso do Dicas da Paula. E você pode participar do Me Conta, Paula, deixando a sua pergunta sobre autoestima, sobre os homens, sedução e conquista, sobre os relacionamentos e também você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários ou você pode deixar a sua pergunta no nosso e-mail, tá bom? Lembrando que a sua identidade vai ser preservada e vamos que vamos, porque a gente tem mais aula, mais dúvidas para tirar hoje, certo? Então fica ligadinhos que eu vou contar tudinho para vocês. Então, vamos falar sobre essa questão do prazo de validade dos relacionamentos, especialmente dos casamentos, né? Mais uma vez, eu vou citar aqui para vocês a aula que está disponível no curso 10 dias para arrasar no relacionamento. A aula é gratuita lá, meninas. Entra no link que eu mandei aqui. Tem uma aula que, inclusive, eu faço essas perguntas. Por que os relacionamentos hoje em dia não duram mais do que 10, 12 anos? Né? Por que a taxa de divórcios está aumentando cada vez mais? Existem algumas estatísticas sobre o casamento e sobre o divórcio que é muito importante a gente conhecer e eu vou passar elas aqui para vocês. Isso daqui, gente, é ciência, são estudos recentes que foram realizados por um doutor chamado David Popenoe, lá da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, tá? Isso está publicado num trabalho da National Marriage, que são estatísticas impressionantes em relação ao casamento e o divórcio. Então, ouvidos abertos. Você sabia, amiga linda, que o que você faz antes do casamento tem tudo a ver com ter ou não um casamento feliz? Tudo acontece antes do processo. Fato, né? Na nossa família, na nossa educação, das crenças que temos dentro de nós, os nossos valores. Então, vamos lá. Você sabia que o casamento na adolescência é o maior fator de risco de divórcio? Casais que se casam na adolescência têm um risco 3 vezes maior de se separarem do que aqueles casais que se casam com mais de 20 anos de idade. Olha que interessante. Também existe uma possibilidade maior de você encontrar um futuro parceiro quando esse parceiro é apresentado pela sua família, por amigos próximos. Então, 60% dos casamentos são de casais que foram apresentados por família e amigos. E 60% desses casos perduram por muitos e muitos tempos. Pessoas que têm valores e objetivos de vida semelhantes têm chance maior de ter sucesso no casamento também. Essa regra de que o oposto se atrai, amiga, ela vale para a física lá, a lei da física. Mas na área dos relacionamentos, os opostos não se atraem, eles têm a dificuldade de manterem-se juntos. Na área dos relacionamentos, os iguais se atraem. Outra coisa, pessoas com filhos têm uma maior chance, têm uma chance menor de vir a se casar. Olha que interessante. Apesar do crescente número de casamentos com filhos de outros relacionamentos, esse estudo recente desse doutor, ele conclui que essa é uma característica muito menos desejável na busca de um parceiro para se relacionar. Homens e mulheres que possuem um nível superior possuem também uma probabilidade maior de se casar. Então, pessoas intelectualmente
mais bem resolvidas, elas tendem a buscar um casamento sólido e continuar casadas. A estatística mostra isso. Elas continuam casadas e isso é muito maior, um índice muito maior do que aquelas pessoas que não têm uma intelectualidade bem desenvolvida. Então, pessoas que são de nível superior, que estudam mais, que têm mais conhecimento, que se ampliam intelectualmente, tendem a manter mais os seus relacionamentos. Aquele conceito de que mulher com alto nível de escolaridade, ela tem dificuldade de se casar, gente, isso pode ter sido verdade lá nos anos 20. Hoje, as estatísticas revelam o contrário. Quanto mais conhecimento, quanto mais intelecto, mais a pessoa vai buscar estabilidade. Morar junto antes do casamento não proporciona aquela fase teste que a gente acha. Ai, vou morar junto para poder validar se vai dar certo. Olha, gente, estatisticamente, ciência, hein? Pessoas com várias experiências de morar junto, de ficar junto, de coabitar antes do casamento, demonstraram que estão propensas a maiores conflitos no casamento. Estão mais propensas à infidelidade no casamento e também mais propensas a divórcio do que aquelas pessoas que não moraram juntas antes e se casar e foram morar juntas após o casamento, tá? O casamento ele ajuda as pessoas também na geração de renda. Esse estudo concluiu que as pessoas que são casadas, elas progridem financeiramente. Os homens, eles tornam-se mais produtivos depois que se casam e eles passam a ganhar de 10 a 40% a mais do que os solteiros, no mesmo nível de educação e no mesmo nível de experiência profissional. Então, os casais que são casados também recebem mais apoio financeiro nessas famílias que são construídas. E isso não acontece muito dentro da estatística com casais que moram junto, por exemplo. Isso pode ser explicado justamente pelo fato do casamento implicar um relacionamento mais estável aos olhos de toda a família e de todas as pessoas ao redor. Então, quando existe mais esse olhar da estabilidade, as pessoas tendem a ajudar mais e dar mais apoio a um casal do que quem mora junto apenas, tá? Mais um detalhe, pessoas casadas, elas experimentam também mais satisfação emocional, mais satisfação sexual do que as pessoas que são solteiras ou até mesmo das pessoas que apenas moram juntas. Paula, você tá de brincadeira. Todo mundo fala que casado não transa, que casado não tem vida sexual, que isso tudo balela. Gente, eu tô falando de satisfação emocional e sexual, sim. Ao contrário do que a mídia tá tentando nos empurrar a goela abaixo, de que o sexo no casamento acaba se tornando sem graça, acaba ficando chato, os índices de satisfação sexual de um casal casado é superior ao de pessoas solteiras, que são sexualmente ativas, e de casais que apenas moram juntos. Essa maior satisfação, ela é explicada por alguns fatores. Entre eles, amigas, o fato do compromisso. Quando a pessoa sabe que tem ali um compromisso no relacionamento, isso gera uma sensação de maior confiança, maior segurança e também foi comprovado que casais casados consomem menos bebidas alcoólicas, têm menor uso de drogas e também existe uma melhor comunicação entre as pessoas quando elas estão juntas num casamento. E as pessoas também que viveram experiências de pais que se divorciaram estão também propensas a se casarem e também se divorciarem. É muito estatístico isso. De acordo com esse estudo, as chances do divórcio triplicam quando um desses parceiros na relação de casamento vem de lares de pais divorciados ou separados. Para uma grande parcela da população americana, por exemplo, o risco de divórcio está abaixo de 50%. Aqui na nossa região do Brasil,
o risco de divórcio também atinge uma faixa de 54%. Abaixo, tá? Apesar dos altos números de divórcios num contexto geral no mundo, o percentual de divórcios tem diminuído nos últimos tempos. Olha que interessante. E o risco do divórcio está abaixo de 50% entre pessoas que têm bons níveis de inteligência educacional e bons níveis de inteligência intelectual nos seus primeiros casamentos. Entre pessoas que estão se casando acima de 20 anos de idade, que não viveram com parceiros muito diferentes, também existe uma forte ligação para que o casamento perdure. Pessoas também que têm um senso forte de religiosidade, que têm um senso forte de fé, também têm índices altos de manter relacionamentos duradouros. Então, esses estudos comprovam, sim, que muitas estatísticas legais e muitos pontos de vista interessantes a respeito do casamento. Agora, gente, uma coisa que é muito importante ser colocada aqui nesse contexto. Estamos vivendo, sim, momentos muito voláteis da nossa sociedade. E isso precisa também ser colocado em consideração. Segundo alguns estudos que foram feitos no IBGE, tá? Sobre casamentos duradouros, foi registrado no Brasil cerca de 1 milhão de casamentos e um aumento de 5% em relação a anos que já se passaram. Então, as pessoas estão casando mais, mas também foi identificado um grande número de divórcios e de separação. Como eu disse, é ainda abaixo de 50%, porém, a duração média de um casamento hoje no Brasil é de 19 a 15 anos. E por que foi chegado a essa conclusão dentro da estatística do IBGE, tá? Essa conclusão foi chegada que o número de casamentos tem se encerrado e isso está crescendo um pouco mais. Por quê? Porque a facilitação do divórcio, né? Esse foi o principal fator discutido. Então, o divórcio tem sido muito facilitado e também as relações voláteis, as relações abertas estão muito facilitadas também. Então, quando a gente tem pessoas que alimentam esse sistema, né, automaticamente vai aumentar o índice de facilidade de infidelidade e de divórcios dentro do relacionamento. Então, gente, essas estatísticas, elas são reais. Existe sim uma taxa menor de duração dos relacionamentos, porém, eu gosto sempre de colocar que a decisão por um relacionamento é sempre do ser humano. Não é o divórcio não é o problema. A traição não é um problema. O problema é o ser humano que criou a infidelidade. Os comportamentos do ser humano, as atitudes do ser humano que criam o divórcio, as atitudes e comportamentos do ser humano que criam a infidelidade, que criam os relacionamentos voláteis, os relacionamentos abertos. E isso vai facilitando de alguma forma que um relacionamento compromissado e duradouro vai se esvaindo. Então, isso não tem nada a ver com o sistema social, né? Isso tem a ver com os indivíduos em si. E é tudo que a gente está vendo, né, amigas? Quando eu falo aqui muitas vezes, meninas, vamos fazer um curso, vamos mudar essa mentalidade, vamos aprimorar esse conhecimento, vamos refletir, vamos fazer alguma coisa. Muita gente fala, depois, é amanhã, é bobagem. Mas, amigas lindas, quando a gente entende tem essa visão, como as meninas estão trazendo, a gente também começa a colocar a mão na consciência da importância de eu, como ser humano, fazer alguma coisa para mudar essa estatística, não porque eu tenho que mostrar e provar nada para ninguém, mas para que eu tenha uma qualidade de vida melhor.
Quando você vive um relacionamento melhor, mais saudável, mais duradouro, com fidelidade, com confiança, com uma sexualidade saudável, né, com cumplicidade, com amor ali em família, você muda o mundo. O mundo é feito de pessoas, é feito de famílias. Então, se a gente não está preocupado em modificar o estilo do nosso relacionamento, se a gente não está preocupado em cuidar da gente individual para que o nosso relacionamento seja melhor, a gente também está mostrando que não estamos preocupadas em fazer o mundo melhor. Ai, Paula, eu não vou mudar o mundo com a minha atitude. Amiga, a gente muda o mundo fazendo a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte. Eu desenvolvo esse trabalho como coach porque eu entendo a minha missão nesse mundo, essa parte minha no mundo. Então, assim, todo mundo compra essa ideia? Não. Como eu estou dizendo aqui, a maioria fica procrastinando. Ai, amanhã, depois eu vejo. Ai, eu estou desempregado. Ai, não tenho dinheiro. Ai, não sei se vale. Ai. Amigas lindas, fato é, quando a gente quer alguma coisa, a gente encontra jeito, a gente faz acontecer. Agora, quando a gente ainda procrastina, quando a gente não cai a ficha sobre o impacto mundial, o impacto que a gente causa na sociedade, a gente vai ficar arranjando desculpa para não mudar. Então, esse grupo aqui, Dicas da Paula, o canal no YouTube Dicas da Paula, os cursos da Paula Sena Coach e todos os artigos que existem lá no meu site, eles e todas essas conversas que nós temos aqui, elas são realizadas para que você, mulher, né, possa entender o poder e o impacto que você tem quando você coloca evolução dentro de você, quando você entende a importância da mudança, da transformação de você como indivíduo. Você se transforma como indivíduo, você transforma a sua família, automaticamente a sua família é transformada, o mundo tem uma parcela de transformação. E isso faz total diferença. E aí, faz sentido isso para vocês?